Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Bet Pro. Eu sou o Ricardo Valente, esse é o Marcos Alvarenga. Olá, tudo bem? E nós estamos vindo aí com uma nova proposta hoje, que a gente vai fazer uma análise resumida e rápida dos demais jogos do campeonato, para os quais a gente não gravou um vídeo completo. Vamos começar então aí, Alva, com Figueirense e Vitória? Figueirense e Vitória a gente acredita no 1 a 1, né? O que a gente viu justamente estatisticamente que Figueirense e Vitória são os times que empatam demais. O Argel, ele veio e conseguiu dar uma arrumada na defesa, mas a gente acredita que o jogo não vai sair muito desse esquema não. Ele é imprevisível, né? Tanto Vitória quanto Figueirense podem ganhar, mas a gente acredita aí num empate de poucos gols, ou 0 a 0 ou 1 a 1. E o Sport Atlético Paranaense? Sport Atlético Paranaense é um jogo interessante, né? Apesar do Sport estar em casa e por isso levar um leve favoritismo, o Atlético Paranaense tem uma campanha muito melhor que a do Sport. O Atlético Paranaense está em quinto, o Sport está em 14º. Isso faz com que o Atlético Paranaense reverta um pouco desse favoritismo. Mas mesmo assim, talvez não consiga ganhar o jogo. Então a gente está apostando aí num 2 a 2, que seria um empate, mas um jogo com muitos gols, porque ambos os times têm ataques positivos. E Fluminense e Ponte, Alva? Fluminense e Ponte, a gente acredita na vitória do Fluminense 2 a 1, justamente pelo efeito casa do fato do Fluminense estar jogando no Rio de Janeiro, né? A Ponte tem um elenco limitado, mas os dois times jogam e deixam jogar. Então a tendência é um jogo de gols e com a preponderância da vitória do Fluminense, que a gente acredita, é de 2 a 1. E o São Paulo e a Chapecoense? Gente, o São Paulo vem aí numa fase complicada, né? Foi embora o Caleri, foi embora o Ganso, foi embora o Allan Kardec. Chegaram alguns reforços, mas alguns são estrangeiros, ainda vão demorar um pouco para adaptar, para entrar no time do Bausa. Então o São Paulo vive uma fase complicada e vai enfrentar uma Chape que, como todo o campeonato, ela vem surpreendendo. Ela não tem uma campanha ruim, ela consegue segurar bem e está aí com um jogador que é muito interessante, que é o Ioran, um meio-campo de 23 anos, que os times podem ficar de olho nele, que ele pode ser uma boa promessa para os próximos anos. E a galera aí do Cartola também fica de olho, que pode ser um bom cara para você comprar quando a Chape jogar em casa. Bom, mas apesar desse cenário, eu ainda acho que o São Paulo é forte no Morumbi e deve ganhar da Chape aí. A gente está chutando um jogo aí de 1 a 0, um jogo difícil, um jogo de 1 a 0. Agora vamos aí para Curitiba e Flamengo, Alva. Bem, Curitiba e Flamengo é um jogo que vai ser no Paraná, em Curitiba, mas a gente acredita na vitória do Flamengo, vitória de 2 a 1, uma vitória sofrida, digamos assim. Porque, obviamente, o Flamengo está num ritmo ali, apesar de oscilar muito, a gente percebe que está num ritmo de ascensão, ainda mais que está vindo os novos jogadores, Diego, tendência deles entrarem rapidamente, né, no cenário dos jogos. Então, o Flamengo acredito que está numa escala ascendente e tem a tendência de ganhar no Curitiba, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, e eu acredito que não vai suportar a pressão do Flamengo no jogo. A tendência é 2 a 1, jogo com gols também, né? E, por último, o América Mineiro e Grêmio. Essa é a barbada da rodada, né, galera? Porque o América não ganha de ninguém, não faz ponto em ninguém, é o famoso já caiu, né? Já o Grêmio é o time que disputa o título com o Palmeiras, muito bem treinado, muito bem montado pelo Roger, e deve vir aí atropelando o América em uns 3 a 0 para continuar na briga pelo título. E o Ameriquinha, gente, coitado, já foi. E os jogos foram esses, gente. Foram esses 6 jogos, então boa sorte para vocês que vão apostar. Uma boa noite e muito obrigado por nos acompanhar. Valeu, muito obrigado. Tchau.